Cena da Cidade, a gente vai falar sobre direito ambiental. Tá aqui ao meu lado a nova colunista do nosso canal, Juliana de Avelar, que é advogada. Quando a gente fala advogado, né, a gente logo pensa, vai falar de crime ou vai falar de direito do trabalho, direito de família, mas o seu negócio é bem outro, né? Conta um pouco pra gente o que é o direito ambiental. É curioso, Maria Tereza, que hoje eu estava vindo para cá e uma senhora me fez a mesma pergunta, mas trabalha com direito ambiental, o que você faz? Tem trabalho, tem assunto? E tem. É um direito que nasceu do direito de vizinhança. Ele não veio das questões naturais, verdes de ser. Tipo aquelas reclamações, né, que às vezes Exatamente, rolam. esse helicóptero passando aqui, essa poluição sonora. Entendi. Então, ele veio dessas reclamações do uso ou do mau uso do direito da propriedade. Qual a aplicação prática dele? O direito ambiental, entram várias matérias que são reguladas por essa disciplina. Por exemplo, a gestão de recursos hídricos, a gestão de resíduos sólidos, poluição atmosférica, poluição sonora, entra a questão de patrimônio genético, né, o setor farmacêutico, quando ele vai lá explorar uma planta e fazer disso um medicamento, tem uma série de regulamentações envolvidas no assunto. Tem o patrimônio artístico e cultural brasileiro. Como Por exemplo, os bens tombados. Existe toda uma proteção em seu entorno. Isso também pode caracterizar uma poluição visual. Eu atuei num empreendimento, numa negociação do mercado de capitais, por exemplo, de um grupo de investidores externos que comprariam uma área portuária na região sul do país. E eles vieram com um projeto totalmente futurista e deram um passo para trás, porque a cidade tinha toda uma arquitetura colonial. E eles mesmos tiveram o discernimento de ver que aquilo emplacaria uma poluição visual. Bom, legal, Ju. Então quer dizer que o direito ambiental surgiu da relação das pessoas, mas também, cada vez mais e sempre, as empresas têm se preocupado com isso, é isso? Ainda bem. E é um caminho sem volta, Maria Tereza. Que bom! Porque um dos princípios do direito ambiental, ele traz consigo a responsabilidade compartilhada. Então, a gente chama de responsabilidade objetiva e solidária. O que é isso? O que isso quer dizer na prática? Que todos os envolvidos nessa cadeia, eles são responsáveis e eles podem responder por qualquer dano. O Banco Mundial lançou agora um relatório dizendo que a 4ª maior causa de morte prematura no mundo é a poluição atmosférica. Nossa! Então, assim, por que o setor financeiro fala do assunto? Né? Por quê? Porque a poluição, ela traz consigo uma conta, e é uma conta alta. E se tem uma relação que é justa hoje em dia, é da natureza. Com certeza. Ela chega e traz a conta e ela é altíssima. Então, a gente tem diversas instituições preocupadas com o assunto, principalmente financeiras. É um assunto que também tem muita regulamentação internacional. Então, por quê? Porque o dano ambiental, ele é transfronteiriço. A gente sabe, por exemplo, que o rio Amazonas, ele nasce no Peru. Então, não adianta ter um tratamento no Peru totalmente diverso do tratamento que ele receberá aqui. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. E é por isso que a ONU vem incansavelmente com esses tratados internacionais do clima e da matéria e tudo mais. Para que se unifique. Exato, ninguém fecha o vidro de um país para o outro. O que eu queria saber, Juliana, um outro exemplo, por exemplo, houve uma necessidade de construção de um shopping bem grande perto da Marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo, uma das principais vias da capital paulista, e houve uma necessidade de contrapartidas, eu nem sei se é esse o termo que se diz, né? Porque haveria um grande impacto. Você também atuaria nesse caso. Explica um pouco pra gente como que funciona isso. Sim. Não são medidas compensatórias que a gente chama, porque o impacto, ele é inevitável. Então não adianta a gente falar que qualquer empreendimento vai gerar um impacto. O que a gente precisa fazer é minimizar o dano desse impacto. E aí entram as medidas compensatórias. Então, ao erguer-se um empreendimento de grande porte no meio da cidade, você tem que tratar de questões, por exemplo, da captação de água, do tratamento de resíduos, de todo o tráfego urbano ao redor disso. Essa questão de mobilidade urbana é importantíssima hoje em dia. Então são diversas medidas que são tratadas e compensações que são tratadas na esfera do licenciamento ambiental. Essa é uma das áreas de atuação do direito ambiental.
das muitas coisas, portanto, que a Juliana vai falar com a gente. Eu também me interesso super pelo assunto de lixo, mas a gente vai ter bastante tempo para falar de tudo isso. Por enquanto, esse é o aperitivo. Juliana de Avelar, que a partir de agora passa a fazer parte dos colunistas do Cenas da Cidade. Até uma próxima. Obrigada, Juliana. Seja bem-vinda e, como eu sempre faço, dou um abraço. Não se esqueçam, nos acompanhem. Estamos no Portal Terra, no onda com 2ds.com e no YouTube e também no Facebook. Tchau!